Na segunda metade do século XX, começamos a entender que a disposição das moléculas em filamentos de DNA fornece a informação que diz às células o que fazer na mão de uma pessoa ou no casco de uma tartaruga. Esta é uma descoberta que teria surpreendido os biólogos apenas algumas décadas antes. Mas ainda permanece a pergunta: como é que a vida começou? A Bíblia sugere que a vida surgiu totalmente formada das mãos de Deus. Os antigos gregos, por outro lado, acreditavam que quando a Terra era jovem, sua superfície fermentou até que partes dela incharam. Depois, finas membranas se formaram em torno dessas partes. E quando essas membranas se partiram, todos os tipos de animais nasceram. Por muitos séculos, os cientistas tinham suas próprias ideias. Mas isso começa a mudar nos anos 50. Por volta da mesma época em que Watson e Crick estão trabalhando no DNA, outros começam a explorar o mistério das origens da vida. Muitas teorias são propostas, mas todas inconclusivas. Ainda assim, com a aproximação do final do século, os cientistas estão começando a acreditar que estamos a poucos passos de descobrir como tudo começou. A Terra, ainda nova, não era um lugar adequado para a vida. Era violenta, incrivelmente quente pelo constante bombardeio de meteoros. Mas com o passar do tempo, os meteoros eram menos frequentes. A Terra esfriou, os oceanos se formaram e, de alguma maneira, em algum lugar, a vida conseguiu consolidar-se. Provavelmente de 3,5 a 4 bilhões de anos, foi dado o primeiro passo da não-vida à vida. Então, o que é a vida e como ela começou? Temos uma boa compreensão de como organismos unicelulares, com DNA, com genes específicos, podiam evoluir até formarem organismos complexos hoje, através de uma lenta mutação. Mas de onde vieram esses organismos unicelulares? O que teria feito os átomos e moléculas nos primórdios da Terra combinarem-se da maneira certa para formar a vida? No século XIX, Charles Darwin sugeriu que a resposta poderia estar no que ele chamou de laguinho quente. Em 1953, o químico Stanley Miller planeja um experimento para ver se as moléculas necessárias à vida podem ter se formado sob condições presentes na Terra ainda jovem. Seu conselheiro, o químico ganhador do prêmio Nobel Harry Urey, acredita que, em vez de ser rica em oxigênio, a atmosfera dos primórdios da Terra era mais parecida com aquela dos planetas mais distantes do Sistema Solar, rica em hidrogênio, amônia e gás metano. Mas pode a vida realmente ter começado sob essas condições? Esse era um problema científico de primeira classe. Quero dizer, eu não vejo como se pode pensar em qualquer coisa sem perguntar sobre a nossa origem, onde a vida se originou e perguntas desse tipo. Miller e Urey constroem um aparato para fazer um modelo da Terra primitiva, um sistema de tubos e frascos de vidro onde água e gases atmosféricos podem circular, sujeitos a descargas de energia elétrica. Após cerca de 24 horas, a água, antes clara, torna-se amarela. Após uma semana, está quase marrom. A análise do líquido revela que formaram-se aminoácidos onde não havia nenhum. A quantidade de aminoácidos produzida era muito maior do que esperávamos obter. Bem, estávamos confiantes de que conseguiríamos muitos compostos orgânicos, mas obter um tão intimamente ligado à biologia foi a grande surpresa do experimento. Os aminoácidos formam as proteínas que, junto com o DNA, tornam a vida possível. E ainda assim, outros cientistas rejeitam a pressuposição mais básica do experimento.
E se Miller e Urey estiverem errados sobre as condições na Terra há 4 bilhões de anos? Nos anos 50, pensava-se que a Terra, ainda jovem, tinha uma atmosfera rica em metano e amoníaco. Nesse tipo de atmosfera, é muito mais fácil fazer moléculas orgânicas e é fácil ver como fazer a bola rolar para a origem da vida. Mas a opinião consensual agora é que a antiga atmosfera provavelmente era rica em dióxido de carbono e não rica em metano. E nesse tipo de atmosfera é muitíssimo mais difícil produzir material orgânico. E isso começa a forçar você a considerar outras possibilidades. Em 1977, em Woods Hole, Massachusetts, uma outra possibilidade das origens da vida foi descoberta, quase que acidentalmente. Um submarino em miniatura chamado Alvin sai para explorar uma área do Oceano Atlântico onde o leito do mar recém-derretido está empurrando e afastando as placas tectônicas da Terra. A tripulação do Alvin descobre grandes jatos de água superaquecida saindo do leito do oceano com aproximadamente 370 graus Celsius. Respiradouros semelhantes aos de vulcões liberando fumaça negra. E o mais impressionante de tudo, estranhas formas de vida nunca vistas antes. Existem comunidades inteiras de organismos, desde bactérias a ciris até longos vermes tubiformes que ganham a vida colhendo a energia química desses respiradouros. Outra teoria sugere ainda que a vida não se originou na Terra. Essa teoria ganhou credibilidade quando um meteorito foi resgatado na Austrália no outono de 1969. Os cientistas espaciais descobriram que ele contém aminoácidos, os blocos de construção da vida, e os descobriram em combinações que parecem provar que eles estavam lá antes que esse pequeno pedaço de asteroide atingisse a Terra. Então, existe essa possibilidade de que os blocos de construção da vida na Terra não vieram da própria Terra, mas foram importados. Na verdade, meteoritos seriam grandes o bastante para serem vistos se você pudesse olhar para eles. Eles queimam na atmosfera, mas se você é de tamanho microscópico, pode entrar na atmosfera da Terra e ser suavemente desacelerado e não ser torrado. As moléculas orgânicas e aquelas partículas microscópicas de poeira podem chegar intactas à superfície da Terra. A vida pode ter começado simplesmente porque um cometa ou meteorito se aproximou da Terra do jeito certo e na hora certa. A evolução da vida é impulsionada por eventos ao acaso. Então, por que não as origens da vida? No final dos anos 70, pai e filho cientistas americanos propõem que um outro impacto de meteoro ao acaso pode ser responsável pela maciça destruição de vida. Um evento ao acaso que também deu forma ao curso da evolução. No final dos anos 70, Walter e Luiz Alvarez estavam fazendo coisas que os geólogos adoram fazer. Eles simplesmente estavam medindo o índice de acúmulo de material. E isso foi na Itália, em Gubbio. Quando eles estavam medindo o índice de depósito, descobriram algo incomum, uma camada, uma região muito fina que tinha uma quantidade enorme de irídio. O irídio não é um elemento que ocorre naturalmente. Ele geralmente é trazido de fora para a Terra. É trazido a nós pelos asteroides e cometas que colidem com a Terra. Os traços de irídio que a equipe de Alvarez encontra na Itália vêm de estratos de rochas de 65 milhões de anos. Logo, outras camadas de irídio de 65 milhões de anos são encontradas em outras partes do mundo, como aqui no sul do Colorado. Essa data, por acaso, coincide com a época da história da Terra em que os dinossauros foram extintos, depois de prosperarem por mais de 150 milhões de anos. Esta é a fronteira KT. Abaixo deste horizonte está o período Cretáceo, a época dos dinossauros. Acima desta camada branca, eles desapareceram. Simplesmente desapareceram. Os Alvarez sugerem que o impacto de um meteoro gigante causou a morte dos dinossauros.
É uma ideia ousada, com enormes implicações para as nossas próprias origens. Se os dinossauros não tivessem sido extintos, nós provavelmente não estaríamos aqui. Os dinossauros eram organismos muito bem-sucedidos. E se eles não tivessem desaparecido, os mamíferos provavelmente nunca teriam surgido como a forma de vida dominante no planeta. E os seres humanos não estariam aqui. Então, num sentido muito imediatista, as nossas origens podem estar ligadas a grandes impactos. No início do século, a maioria dos cientistas não acreditava que a Terra tinha sido atingida por grandes meteoros. Mesmo as crateras como esta no Arizona, conhecida como Cratera do Meteoro, os geólogos acreditavam terem sido causadas pelas ações dos vulcões. Não havia nenhum consenso se as crateras eram vulcânicas ou se derivadas de impacto. Quando a maré mudou no final dos anos 50 e nos anos 60, em direção à crença de que certamente quase todas eram resultado de um impacto de meteorito, isso trouxe uma fenomenal nova compreensão à atividade no sistema solar. A exploração da Lua pelo homem em 1969 confirmou que as crateras lunares não eram o resultado de vulcões, uma crença geral desde a época de Galileu, mas o resultado de frequentes e maciços impactos de asteroides. Se a Lua tinha sido um alvo, por que não a Terra? Por que um impacto ao acaso não poderia ter eliminado os dinossauros? Apesar da teoria de Alvarez inicialmente ser ridicularizada, um pequeno grupo de cientistas começa a encontrar mais evidências nos estratos geológicos. Havia grãos de quartzo impactados, que significa deformação de quartzo, de um modo que só acontece em explosões gigantescas. Havia pequenas gotículas de rocha derretida, ou seja, pequenas esférulas de rocha que tinham derretido. Havia fuligem. Se você medir em todo o mundo e depois somar a quantidade total de fuligem nessa camada, há tanta fuligem que você tem de queimar a quantidade total de força no mundo hoje, ou 2 vezes essa quantidade. É difícil conceber a potência do choque que deve ter havido e os efeitos devastadores. Imaginem o impacto de uma ogiva nuclear típica multiplicada 100 milhões de vezes. Essa tempestade de fogo caiu sobre essa região. Uma massa de temperaturas altíssimas. Os dinossauros literalmente teriam sido fritos por elas. Enquanto crescem as evidências, mais cientistas vacilam. Mas muitos permanecem céticos. Se tal impacto ocorreu, perguntam eles, então onde está a cratera? Tínhamos a camada, tínhamos o irídio, tínhamos a hipótese, mas não tínhamos a cratera. Não tínhamos a arma fumegante. Em 1991, os geólogos acham que chegaram lá. Numa área perto da península de Yucatán, no México, estruturas circulares semelhantes a crateras são descobertas enterradas sob milhares de metros de sedimentos. Amostras do núcleo retiradas da área indicam a idade e a natureza do material encontrado, que são as mesmas de outros materiais encontrados no mundo todo. As análises mostram que todo o material tem 65 milhões de anos. É difícil imaginar qualquer outra explicação que não o impacto de um meteorito gigante. Então, o que devemos concluir da tremenda importância dos fatores do acaso na evolução? Bem, uma das coisas é que eles nos dizem que as coisas não têm de acontecer como aconteceram. É que, por exemplo, os humanos não tiveram de evoluir. Se algum meteoro, se aquele grande meteorito há 65 milhões de anos tivesse errado o alvo, talvez não estivéssemos aqui. Isso deve nos dar uma certa humildade de que a nossa presença aqui é uma consequência disso. Eu acho que esta é a coisa mais difícil de entender. A coisa mais difícil de se apreciar sobre a vida, sobre a maioria das forças transformando as origens de tudo. É que existem leis químicas e físicas constantes atuando todos os dias. Essas leis químicas, essas leis físicas, elas vêm trabalhar todas as manhãs. E ainda assim, seus resultados são transformados de maneiras misteriosas ao acaso.
Eu acho que isso deve nos dar muito o que pensar sobre as atitudes que devemos tomar no futuro. Os humanos agora são uma força tão importante nesse planeta que temos a habilidade de causar um evento do acaso, de levar extinções a cabo, de transformar a Terra. E eu acho que nós somos o principal evento do acaso que realmente pode pensar nas consequências de suas ações. Acho que temos muita responsabilidade para levar ao próximo século. Num universo tão afetado pelo acaso, sempre estaremos cercados de mistério. Por mais importantes que sejam as nossas descobertas, sempre haverá alguma coisa nova. Algo que não podemos decifrar. Imprevisível. Nossa busca pelo entendimento continuará sempre. Nossa odisseia científica nunca terá fim. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.